E agora, você acompanha o Padre João Carlos na meditação da Palavra do Senhor. E neste sábado, 17 de agosto, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Deixem as crianças e não as proíbam de virem a mim. Mateus 19, versículo 14. Levaram crianças a Jesus. No tempo dele, os meninos, a partir de 6 ou 7 anos, andavam sempre com os papais. As meninas estavam sempre ao lado das mães até se casarem. Era assim o costume do povo de Jesus. Podemos concluir então que as crianças estavam acompanhadas dos seus pais. As mães com os pequenininhos e as meninas, e os pais com os meninos a partir dos 6 ou 7 anos. E eles queriam que Jesus impusesse as mãos sobre os seus filhos e rezasse por eles. Os discípulos reagiram. Começaram a afastar as crianças, a reclamar com os pais e a impedir que se aproximassem do Mestre. Essa atitude revela que eles não estavam entendendo o que Jesus andava explicando sobre o reino de Deus. Ainda estavam na lógica do quem vale é o adulto, o grande, o maior. Jesus tinha dito que o reino de Deus é das crianças e de quem se parecer com elas. E tinha dito isso outro dia exatamente para corrigir os discípulos que estavam discutindo sobre quem seria o maior no reino. Jesus tinha apresentado a criança como modelo dos cidadãos e cidadãs do reino de Deus. No reino de Deus somos filhos na casa do Pai, não funcionários carreiristas. Somos discípulos que aprendemos com Jesus, não fariseus fechados à revelação de Deus. Somos filhos que confiamos no Pai, não adultos que confiam apenas em si mesmos. Se não formos como crianças, filhos que amam, aprendem, confiam, não temos parte no reino. O reino de Deus é um presente do Pai para os seus filhos, e ninguém tem merecimento para recebê-lo. E a quem socialmente mostra-se sem condição ou pretensão de conquistá-lo, é a esse que é dado o reino. Assim são os pobres, os doentes, as crianças. O reino é um dom do Pai para os seus filhos amados. Jesus reclamou com razão. Não criem dificuldade para as crianças virem a mim, não as impeçam. O reino de Deus é daqueles que são como elas. E impôs as mãos sobre elas. Impor as mãos é um gesto de comunicação da bênção. No Evangelho, em muitas curas, Jesus impõe as mãos sobre os enfermos. Os apóstolos também aparecem impondo as mãos ao curar os doentes. Impor as mãos é comunicar a bênção de Deus ou o dom do seu Espírito. Olha como está escrito: ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Vamos guardar a mensagem. Levaram crianças para Jesus abençoar. Criança é importante na mentalidade de Jesus. Criança atrapalha, pensavam os discípulos. Jesus pensava o reino como uma grande casa de família onde Deus é Pai e nós todos somos filhos e irmãos. E nesta grande família é às crianças, aos doentes e aos idosos que se deve prestar mais atenção. Os discípulos pensam o reino como uma instituição de poder, com uma elite mandando na maioria. Nessa mentalidade, gente pequena não vale, criança não conta. O reino de Deus é das crianças e de quem se parece com elas, ensinou Jesus. Deixem as crianças e não as proíbam de virem a mim.
Mateus 19, versículo 14. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, foi uma lição e tanto essa história da bênção das crianças. As mães e os pais das criancinhas saíram felizes com a tua atitude acolhedora. Eles tinham ficado chocados com o jeito dos discípulos dificultarem e proibirem a aproximação dos pequeninos. Senhor, pai e mãe sabem como sua criança é importante, porque a amam. E foi isso que viram na tua atitude. Perceberam o teu carinho, o teu amor para com elas. Um reino assim que dá valor a quem é pequeno, como uma criança, vale a pena, eles pensaram. Eles e nós também. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline a sua cabeça, vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Veja por aí se as crianças de sua família estão batizadas, estão fazendo a catequese. Ajude os responsáveis a entenderem essa palavra de Jesus. Deixem as crianças virem a mim. Que a criançada alegre e animada, cantando te louva, Senhor. Meninas de braços, meninos na praça, aplaudem teu nome, Senhor. O ser humano que criaste, ó Senhor, inferior só a ti mesmo. De honra e glória o coroaste, ó Senhor, sobre este mundo todo reina. O ser humano que criaste, ó Senhor, inferior só a ti mesmo. Que a criançada alegre e animada, cantando te louva, Senhor.